Em primeiro lugar, permitam-me agradecer o honroso convite que foi feito para estar presente neste congresso, nas pessoas dos coordenadores, nas pessoas dos coordenadores e, sobretudo, permitam-me ao meu querido amigo, Sr. Professor Nelson Manreis, agradecer. Cumprimento também o Sr. Presidente, o Sr. Professor Académico André Jubim de Azevedo, o Sr. Professor também Manuel Ramón Herrera Carbuccia, espero que tenham dito correto. E a questão que vou abordar hoje é um tema extremamente amplo. Novas tecnologias, a questão da privacidade do empregado, experiência em Portugal e na União Europeia é muito amplo para os 20 minutos. Vou tentar cingir-me aos 20 minutos. Por isso vou dar um panorama um pouco geral, desde logo começando por novas tecnologias, depois a questão da privacidade e de algum quadro legislativo, não apenas a nível nacional, mas a nível da União Europeia, e depois permitam-me colocar mais questões, se calhar, do que respostas perante esta situação. Desde logo o termo novas tecnologias. Novas tecnologias é um pouco falar de tecnologia e falar de direito do trabalho pode parecer um pouco redundante. O direito do trabalho surgiu como ramo de direito autónomo, eu diria, fruto das novas tecnologias à data, ou seja, da revolução industrial. E desde essa altura, as tecnologias são, falou-se hoje aqui de manhã da companheira de jornada, eu diria então que a tecnologia é uma velha companheira de jornada do direito do trabalho. E passou por várias fases, hoje fala-se muito da chamada quarta revolução industrial, desde a Revolução Industrial primária, depois a segunda revolução associada à produção em massa, a terceira revolução industrial com a informática, em plena década de 70 do século passado, do milénio, com o surgimento do teletrabalho, em plena década dos anos 70, e agora a quarta revolução associada a estas novas formas de prestar trabalho, a uma nova economia, a economia do sharing economy, ou a economia da gig economy, e onde tudo perdura na rede, onde tudo está na cloud computing. E por isso levantam-se inúmeras questões aos direitos fundamentais, exatamente, e especificamente à privacidade dos trabalhadores. Porque surgem novos perigos, novas questões e também há outro problema acrescido. É que a concepção dos direitos fundamentais surgiu associada a uma relação de trabalho típica. E essa relação de trabalho típica, hoje em dia, é cada vez menos frequente. E por isso há que repensar o conceito de privacidade. Exatamente o que o professor Rodolfo Pamplona Filho terminou a dizer, pensar o que é hoje então intimidade, eu pessoalmente utilizo o termo privacidade, repensar o conceito de privacidade à luz da atual tecnologia, à luz desta hiperconectividade, à luz da chamado tweeto logo existo, ou posto logo existo. E à luz desta situação que temos de pensar então na relação de trabalho e nesta privacidade e como conciliar com esta possibilidade de um controle que eu diria total, pelo menos do ponto de vista tecnológico. E este sentido, então, desde logo, se nós pensarmos na rapidez, e falou-se anteriormente, eu não combinei absolutamente nada, nem com o Sr. Professor Vasco Torres de León, nem com o meu querido professor João Leal Amado, mas o que é certo é que há vários pontos de contacto. E desde logo, se nós pensarmos na rapidez, na recolha de informação hoje em dia, de falarmos da sociedade de Big Data, onde os dados pessoais têm um enorme valor económico, onde há o cruzamento, onde há a venda, onde há a compra de dados pessoais, onde podemos passar rapidamente de uma sociedade digital para uma sociedade de controlo, onde se pode criar-se, eu diria, verdadeiras castas laborais, a fazer lembrar os alfas e os betas de Aldous Huxley, sem dúvida que é fundamental então pensarmos o que é a privacidade, o que resta da privacidade nesta situação.
E por isso eu diria então que, apesar de alguns anos atrás um juiz norte-americano ter dito que a privacidade por vezes é um verdadeiro camaleão que muda de cor a cada momento, o que eu acho é que é possível reconduzir a privacidade a duas noções, por assim dizer, ou duas vertentes. Uma vertente negativa e uma vertente positiva. E esta vertente positiva é que é fundamental nos dias de hoje e que está relacionada com a proteção de dados pessoais. Com exatamente, desde logo, o direito à autodeterminação informativa, e permitam-me dizer que em Portugal, na Constituição da República Portuguesa, desde 1976, temos a consagração deste artigo, no artigo 35, foi o primeiro país, o primeiro ordenamento jurídico a consagrar na lei máxima este direito de quê? De controlar os dados pessoais que sobre as pessoas em geral circulam e sobre os trabalhadores em especial. E esta é a vertente positiva fundamental para tentarmos assegurar a privacidade na era de always on, always connected. Exatamente, porque, diga-se passagem, que muitas vezes flexibilidade, que tanto se fala hoje, não rima com liberdade e por isso não podemos permitir que estejamos sempre conectados e sendo necessário este direito à desconexão e este direito como o verdadeiro direito à privacidade do século XXI, o direito à desconexão. E este sentido, posso dizer desde logo, que no ordenamento jurídico português há esta noção de privacidade e é uma noção de privacidade que não está apenas no campo constitucional, está no campo civil, está no campo laboral, aliás, como o professor João Leal Amado referiu, desde logo na parte dos direitos de personalidade, nos artigos 14 a 22 do Código do Trabalho, e que consagram situações tão diferentes quanto o direito à liberdade de expressão e de opinião, que realmente está relacionado desde logo com as redes sociais, e temos casos em Portugal com situações de comentários feitos na rede social do Facebook. Depois, por outro lado, questões também dos dados biométricos, as questões relacionadas com testes e exames médicos, onde é absolutamente vedado a realização de testes de gravidez e para a realização de outros eventuais testes só poderão ser realizados em determinadas situações. O controle dos meios de vigilância à distância, os artigos 20 e 21, não apenas a áudio- ou videovigilância, a questão da geolocalização, a questão da radiofrequência, de implantar chips subcutâneos para seguir constantemente os trabalhadores, o controle das comunicações eletrónicas também no artigo 22, e temos jurisprudência sobre várias destas questões e em que julgam não apenas como compartimentos estanques, mas como um todo. A vertente constitucional, a vertente penal, a vertente laboral, a vertente civil. E é assim que tem de ser visto esta questão da privacidade perante as novas tecnologias, que eu diria muitas vezes rapidamente se tornam velhas tecnologias, mas que depois voltam a ser novas tecnologias por permitirem outras formas de controle. Por isso é sempre a falar-se de novas tecnologias. Por outro lado, não apenas a nível nacional, mas a nível europeu, o tema também era falar a nível europeu, tem de falar-se desde logo do artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e depois de toda a consagração do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que tentou clarificar o que é isto da privacidade nestas questões das novas tecnologias. E para além de várias decisões mais antigas, há uma muito recente, o caso Barbulescu contra a Roménia, não sei se estou a pronunciar corretamente o nome, mas que é muito interessante porque pela primeira vez o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem teve de debruçar-se sobre o controle das comunicações eletrónicas numa relação privada. E se tive uma primeira decisão em janeiro de 2016, na Câmara, por assim dizer, agora a 5 de setembro deste ano, por isso muito recente, a Grande Câmara, a Grand Chamber, decidiu em sentido contrário e considerou que para poder eventualmente controlar-se as comunicações eletrónicas dos trabalhadores,
tem de ser dado prévio conhecimento aos trabalhadores. Não é possível um controle oculto, mesmo sendo uma comunicação eletrónica feita através de instrumentos fornecidos pela entidade empregadora. Isto é, defendeu-se o que, aliás, a nossa jurisprudência nacional em Portugal já o tinha defendido há vários anos, que a titularidade do meio utilizado não retira este direito à privacidade do trabalhador perante comunicações eletrónicas privadas. E é interessante notar que nesta decisão muito recente, como eu disse, de 5 de setembro, do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, ele cita o ordenamento jurídico português como um dos ordenamentos jurídicos que protegem mais a este nível, neste controle de comunicações eletrónicas enviadas de um endereço eletrónico profissional, mas de conteúdo pessoal. À luz de quê? À luz do artigo 22 do Código de Trabalho, mas também à luz do artigo 34 da Constituição, de um direito fundamental de todas as pessoas, exatamente os direitos fundamentais e inespecíficos dos trabalhadores, que não deixam de os ter por celebrarem um contrato de trabalho. Os direitos das pessoas não deixam, tal como no Estatuto da Lavoratória de 1970 em Itália, que se defendia, os direitos que a pessoa tem enquanto pessoa, o que o trabalhador tem enquanto pessoa, não ficam do lado fora das portas da fábrica na altura, eu diria agora da fábrica virtual, à luz das novas tecnologias. E por isso aplaudo bastante esta decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem ao clarificar esta situação e ao ter defendido claramente que a vida social dos trabalhadores na relação de trabalho não pode ser reduzida a zero. Os trabalhadores têm direito a terem uma vida social, entenda-se aqui social digital, na vida profissional. Por outro lado, a nível europeu, é fundamental falar-se de um regulamento geral, o regulamento 2016/679 da União Europeia. Este regulamento é muito importante. Porquê? Porque, para além de vir derrogar uma diretiva, que era uma diretiva de proteção de dados pessoais, é um regulamento, é diretamente aplicável e, após um longo périplo legislativo, desde 25 de janeiro de 2012, finalmente foi aprovado em maio do ano passado, entrará plenamente em vigor em maio do próximo ano e tem muita ligação a esta parte da tecnologia e veio, no fundo, dar uma resposta direta a quem defendia a privacidade está morta, não liguem, e a tecnologia é que vinga. E foi exatamente, veio defender um pouco o contrário, embora não possamos esquecer que é uma base económica no sentido de possibilitar uma transferência de dados pessoais, veio chamar a atenção de vários princípios fundamentais, desde logo o direito ao esquecimento. Hoje em dia, tal como eu disse inicialmente, tudo perdura, tudo fica na nuvem, nada se esquece. É muito bom, nada se perde, é muito mau, nada se perde. Por vezes nós queríamos perder alguma informação. E nesse sentido veio consagrar este direito ao esquecimento, após várias decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, no artigo 17, veio permitir em determinadas situações este direito ao esquecimento, sobretudo porque nós todos, voluntária ou involuntariamente, nesta era tecnológica, vamos deixando o que eu digo, inúmeras pistas digitais como pequenas peças de um puzzle, que nada significam, mas que quando todas juntas, criam completamente um perfil do trabalhador. Um perfil que pode estar correto, sem dúvida, mas um perfil que pode estar completamente errado, completamente descontextualizado e que pode originar uma verdadeira seleção logo no processo de candidatura e uma seleção que é tudo menos natural. E por isso esta consagração deste direito ao esquecimento parece-me muito importante e, repito, é um regulamento geral. Por outro lado, também veio chamar a atenção para outros princípios a nível de proteção de privacidade que chamam a atenção de que a tecnologia não deve ser vista como uma inimiga da privacidade. Ela pode ser vista como uma amiga da privacidade. E porquê? Exatamente ao consagrar o que se chama, eu vou traduzir do inglês, a proteção de dados desde a concepção e por defeito. Isto é, logo no início,
utilizar a tecnologia para proteger a privacidade do utilizador, e entenda-se aqui também do trabalhador. Ou, outro dos princípios que consagra este regulamento é a avaliação do impacto sobre a privacidade do utilizador. Isto é, antes da tecnologia ser criada, ou antes de sequer utilizar-se essa mesma tecnologia, ver-se o impacto da mesma a nível da privacidade, com reflexos claros na relação de trabalho. Por outro lado, também ao consagrar um artigo específico para as relações de trabalho. O artigo 88 deste Regulamento Geral permite que todos os Estados-membros possam criar regras ainda mais restritas em termos de proteção da privacidade, e eu tenho a dizer, Portugal está neste momento a ter um processo de consulta pública para saber se será ou não necessário adaptar a nossa legislação, e aqui pessoalmente, na minha opinião, creio que a nossa legislação já é das mais protetoras a este nível, nos direitos de personalidade, mas não só, não apenas nos artigos 14 a 22, mas, por exemplo, a nível do teletrabalho, o artigo 170, que consagra a privacidade do teletrabalhador, ou a parte toda, a seguir aos artigos 14 e 22, os 23 e seguintes, a propósito de igualdade e não discriminação, que o Sr. Professor João Leal Amado também falou, porque estas duas situações estão muito, muito relacionadas. E por isso, este processo de consulta pública, em Espanha já se adotou legislação específica e outros países da União Europeia também estão a adaptar-se a este regulamento. E depois, muito importante, ter chamado a atenção para que o consentimento numa relação assimétrica não pode ser considerado como requisito válido para um tratamento de dados pessoais, ou seja, para a vertente positiva da privacidade. Imagine, exatamente aqui é muito importante, porque a relação de trabalho é claramente assimétrica. E por isso o consentimento que o trabalhador dá, e eu diria sobretudo o candidato dá na fase de acesso, não é um consentimento livre. E por isso não pode ser aceito como requisito essencial para o tratamento de dados pessoais. E o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, este Regulamento 2016/679, é muito claro aí nesse nível. E por isso acho importante esta visão a nível europeu de ter chamado a atenção para a importância da privacidade em geral e aqui a privacidade na relação de trabalho perante estas novas tecnologias. Sobretudo porque eu diria, nós estamos perante um controle que é tecnicamente total. Tecnicamente, do ponto de vista, ele pode ser total. É um controle frio, é um controle incisivo, tecnicamente subreptício. E porquê? Porque é feito por máquinas, eu diria hoje em dia, por algoritmos. Hoje em dia fala-se muito até de algo do trabalhador algoritmo, qual reificação da pessoa humana, esquecendo-se exatamente, o que já também foi referido aqui, da Declaração de Filadélfia, o trabalho não é uma mercadoria. E eu acrescentaria, o trabalhador não é uma tecnologia. O trabalhador é uma pessoa e que não deixa de ser uma pessoa por celebrar um contrato de trabalho. E por isso, perante este controle, que se fala até de uma nudez numérica, fala-se de nudez numérica do trabalhador de vidro, do trabalhador transparente, de algo desta terminologia que verdadeiramente me choca, de saber do algoritmo poder prever tudo. O algoritmo permite saber, eu sei o que tu fizeste o verão passado e eu prevejo o que vais fazer no próximo verão. O que é absolutamente assustador. À custa destas inúmeras pistas digitais que todos, voluntária ou involuntariamente, vamos deixando e que permite esta criação. E depois, este controle pode ser um controle verdadeiramente, é um controle ambivalente, é um controle bilateral, porque simultaneamente o trabalhador utiliza como instrumento de trabalho, por exemplo, o celular, nós em Portugal dizemos o telemóvel, mas aqui é o celular, o instrumento de trabalho é simultaneamente um instrumento de controle do trabalhador e que o segue para todo lado, não apenas no tempo de trabalho, fora do tempo de trabalho, nos tempos de descanso, quando está, desde o momento em que acorda, que tem o celular ao lado, até o momento em que se deita e que continua a ter o celular e que é acordado pelo celular. Por isso, esta hiperconexão, esta situação de estar totalmente, sempre conectado, tem de se
defender como através do direito à desconexão enquanto direito à privacidade do século XXI. E por isso eu diria, podemos perguntar, então, o que resta da privacidade? O que resta da privacidade nesta situação total, desta nudez tecnológica, onde a prova essencial é invisível ao olho humano. Mas não é invisível ao olho eletrónico da máquina, ao olho eletrónico do algoritmo. E este olho eletrónico, que é permanente, que vai muito mais além do que o olho humano, e que toda uma vida passa ao lado, por assim dizer, do olho humano, mas que está permanente no olho eletrónico, que não pisca, como eu disse, que tem um zoom, que não descansa e que segue todos os passos do trabalhador. Só que eu creio que nós não nos podemos esquecer que, com o advento das inovações tecnológicas, os trabalhadores têm de poder usufruir dos mesmos direitos que tinham antes destas mesmas inovações tecnológicas. E por isso a questão que se coloca neste admirável cibermundo novo do trabalho, ou, se me permitirem, e desculpem, eu por vezes digo abominável cibermundo novo do trabalho, a questão que se coloca perante esta enorme possibilidade de controle não é da existência ou não. O controle é essencial. Nós não estamos perante dizer não há controle. O controle é essencial para que nós possamos falar de uma relação de trabalho. O empregador tem o poder diretivo, ainda hoje se falou, ora, não teria lógico que o empregador não pudesse ter, exatamente, eu disse, por isso vou terminar, o controle, já recebi o cartão amarelo, o controle, o que é certo é que é essencial para a relação de trabalho. Por isso a questão está nos limites. E os limites a esta enorme possibilidade de controle através das novas tecnologias está relacionado com a vertente positiva da privacidade, com a proteção de dados pessoais. E nestes limites, então, eu diria que são essencialmente desta proteção de dados pessoais 3 princípios fundamentais. Há mais, mas mesmo a nível internacional, são estes 3 que são entendidos. O princípio da finalidade legítima, o princípio da proporcionalidade e o princípio da transparência. O princípio da finalidade legítima, eu diria que é o princípio verdadeiramente essencial, sem o qual não é possível falar dos outros princípios. A proporcionalidade é ferida em razão da finalidade legítima. A transparência em relação à finalidade legítima. E por isso, a primeira questão é a finalidade legítima. E só dando um exemplo, se me permitirem, controle através dos meios de vigilância à distância, dos artigos 20 e 21 do Código de Trabalho. Não é possível, não é uma finalidade legítima, utilizar os meios de vigilância à distância, que eu repito, podem ser a audio-videovigilância, pode ser a geolocalização, para controlar o desempenho profissional do trabalhador. Não é uma finalidade legítima. Para termos uma finalidade legítima, só pode ser por razões de segurança de pessoas e bens, num sentido restrito, ou atendendo à natureza da atividade. O mesmo relacionado, por exemplo, a propósito dos testes e exames médicos. Já disse aqui, a proibição absoluta dos testes de gravidez. Noutras situações, testes de despistagem, de consumo de droga, de álcool, só em determinadas circunstâncias relacionadas com a atividade. O princípio da proporcionalidade, no sentido de ser o meio menos intrusivo possível. E, por último, o princípio da transparência. É absolutamente vedado o controle oculto. Todos os trabalhadores têm de saber como, quando, onde e de que forma o controle é feito, mesmo na era da tecnologia. É preciso cumprir o princípio do controle, do transparência, e temos inúmera jurisprudência também sobre a prova ilícita por não ter sido dado conhecimento prévio aos trabalhadores. Muito mais teria a dizer sobre esta matéria, como eu disse, mas eu queria respeitar mesmo os 20 minutos e já recebi o cartão amarelo, não quero receber o cartão vermelho. Por isso eu terminaria por dizer
que as tecnologias e as inúmeras possibilidades que elas trazem para esta nova sociedade, para uma nova economia, não podem originar que os direitos fundamentais do trabalhador enquanto pessoa, enquanto cidadão, e sobretudo o direito à privacidade, volta a ficar às portas da fábrica, retrocedendo décadas na interpretação dos mesmos. E por isso, se hoje em dia os algoritmos estão a transformar-se nos novos meios de controle e nos novos empregadores, alterando a maneira como as pessoas trabalham, não podem tornar-se uma reificação da pessoa humana. E neste sentido, a tecnologia não rima necessariamente com a liberdade, nem com a autonomia, permitindo, bem pelo contrário, eu diria, um controle total, à distância, sem qualquer limite geográfico e, sobretudo, sem qualquer limite temporal. E, nesse sentido, parece-me que o que é essencial nesta temática é que tenhamos sempre em atenção que nem tudo o que é tecnicamente possível é juridicamente admissível e que há que respeitar os princípios fundamentais da privacidade na vertente de proteção de dados pessoais que funcionam como limites infranqueáveis exatamente ao poder do controle, ao enorme poder do controle eletrónico do empregador. Muito obrigada.